escrito perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Os irmãos podem aceitar em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, isso aqui é a tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, ele aqui, essa carta, diferente das outras, ela não tem um autor designado. Alguns estudiosos dizem que essa carta tem de autoria paulina. Outros dizem que foram os colaboradores de Paulo, Barnabé e Apolo. E tem outra conclusão do século III que dizem que todas essas especulações são infrutíferas. Porém, só quem sabe o autor é Deus. E eu fico com a última, que é Deus que sabe quem foi realmente que escreveu essa carta aos Hebreus. E nós podemos ver aqui que essa carta ela foi direcionada aos cristãos judeus. Os cristãos daquela época, a maioria deles eram judeus. E eles estavam, de uma certa forma, em contradição, sabendo se o que eles tinham feito era de uma forma que eles começaram a seguir Jesus, era realmente o certo que eles tinham feito. Porque em questão da demora de Jesus voltar e as perseguições que tinha contra eles. E eles estavam nessa dúvida. Mas aqui o escritor escreve essa carta direcionada a eles, para que eles não pudessem desfalecer na fé e continuassem perseverando. Porque o autor dessa carta, ele viu que eles poderiam voltar ao judaísmo. E de uma certa forma, ele ficou bastante preocupado. Por isso essa carta dos Hebreus foi escrita especialmente para eles. E de uma certa forma, se eles voltassem ao judaísmo, eles iam voltar à lei antiga. A lei a qual era mosaica. Sendo que hoje nós vivemos debaixo de outra lei. Aquela lei antiga, ela foi morta para que a nova fosse estabelecida. No caso, o nosso sumo sacerdócio Jesus Cristo. Antes, os sacerdotes continuamente tinham que fazer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Porém, Jesus, de uma só única vez, ele se deu como cordeiro e foi lá e morreu por mim e por você. E até hoje ele permanece assentado na glória de Deus. Amém? Aqui no versículo 1 nós percebemos que o autor, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um grande testemunho, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência e carreira que nos está proposta. Irmãos, nós somos chamados para ser vitoriosos. Deus, ele chamou cada um de nós para ser sal, para ser luz. Mas durante a caminhada, durante essa corrida, existem alguns embaraços que nos atrapalham. E se os irmãos for olhar e perceber, se você pode olhar para a sua própria vida e fazer uma autoanálise, nós percebemos que tem coisa que nos prende. Às vezes, eu vou citar algumas coisas. Às vezes você quer cantar mais, mas tem alguma coisa que te prende. Você quer pregar mais, mas tem alguma coisa te prendendo. Você quer fazer mais para Deus, você quer orar mais,
você quer consagrar mais, mas tem algo que te atrapalha. Então, aqui o autor, ele está aqui nos orientando e exortando, porque essa aqui é uma carta doutrinal. Ele está fazendo uma exortação para aqueles cristãos judeus, para que eles não pudessem desfalecer na fé, porque devido à demora de Jesus voltar, eles estavam tendo uma dúvida no coração e acabando que eles estavam meio que embaraçados, igual a palavra fala aqui: corramos com paciência a carreira que está proposta. A paciência quer dizer que nós temos que caminhar só olhando para Jesus, porque Ele é o que vai nos dar força, nos sustentando, para que possamos a cada dia ter o privilégio de poder acordar, respirar o fôlego de vida que nos é concedido e poder batalhar. Mas muitas das vezes a gente mesmo acaba que faz com que essa oportunidade ela se torne difícil. Você às vezes tem até vontade de fazer mais para Deus, mas tem algo que está ali no teu meio que está te atrapalhando. Aí a pessoa fica andando assim, em círculos. Ela fica andando no meio daquela problemática, no meio do problema, e nunca consegue prosperar, nunca consegue fazer o melhor, dar o seu melhor, buscar a presença, fazer para Deus uma coisa diferente, porque ela sempre está ali envolvida com aquele negócio, ela sempre está ali presa, aprisionada. Mas aqui a palavra de Deus nos ensina que nós somos chamados para vencer, nós somos chamados para servir a Deus. Como o pastor disse aqui, nós não somos chamados apenas para ser ouvintes, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Entre milhões e milhões você foi escolhido. Entre milhões de espermatozoides você foi o escolhido que foi gerado. Imagina, Deus já te escolheu lá dentro do ventre da sua mãe, e você às vezes está negando Jesus. Essa palavra é bastante forte. Eu estou aqui pregando, mas só que ela falou primeiro aqui no meu coração. E a partir do momento que eu meditei nessa palavra, eu percebi que eu preciso fazer mais para Deus. Eu preciso me dedicar mais, o meu tempo principalmente, porque, irmão, eu quero fazer uma pergunta aqui, não responda, por favor. O que você fez, o que você faz quando você levanta de manhã, quando você acorda? Qual que é a primeira coisa que você faz? Eu estava meditando hoje nessa palavra. Tem tanta coisa, irmão, que o diabo coloca na nossa mente quando a gente acorda de manhã. E o que você deveria fazer? Agradecer pela oportunidade da vida, né? Pelo fôlego, pela oportunidade que Ele te dá de mais um dia levantar. Você deitou e levantou porque Ele te sustentou. E se você deitou e se levantou, você tem que automaticamente agradecer esse dom, essa dádiva que Ele te dá. E Jesus, Ele tem sido o nosso intermediador entre Deus. As nossas orações, ela é por intermédio de Jesus. E você está afastado de Jesus, mas você tem que se aproximar dele, porque sua oração não passa no tempo. Eu sinto te falar, mas isso é uma verdade, é bíblica. Porque Jesus, Ele é o intermediador das suas orações. Só vai ao Pai aquele que for ao Filho. Então, se você não tiver uma comunhão, se você não tiver uma intimidade com Jesus, se você não tiver lançado aos pés dele, a sua oração não chega nos céus. Isso é bastante forte, bastante importante para a nossa vida. O autor e consolador da fé, ele entregou-se, recebeu toda a afronta, toda a discriminação, foi chamado até de demônio, foi cuspido por mim e por você. Ele deu a oportunidade de nós nascermos de novo. Glória a Deus. Deus, Ele deu essa oportunidade para nós. Antigamente
tinha a lei mosaica, que a gente podia fazer o sacrifício diário, contínuo, né? Hoje ele vai só acumulando o seu pecado, ele vai acumulando. Eu tenho para falar para você aqui nessa noite, você tem duas opções. Ou você se acerta com Jesus agora, ou você se acerta no final. Aleluia, glória a Deus. Da primeira vez ele vem como cordeiro. Da outra vez ele vai vir como leão e como juiz, para julgar toda a terra. E ele está sentado lá no trono da majestade à direita de Deus, olhando cada obra que a gente está fazendo. Irmão, eu tenho percebido que o amor das igrejas, não é só eu, todos vocês, eu creio que estão percebendo, tem esfriado bastante. E quando a gente vem para o culto, às vezes a gente vem com algum interesse, assim, para nós mesmos, com segundas intenções, e não vimos com o verdadeiro espírito de adorar a Deus. Verdade, Deus. Deus, ele nos mostra que quando a gente adentrar o templo do Senhor, o templo é santo. Então a gente tem que chegar e primeiramente reverenciar a Deus, honrar o nome dele, glorificar ele. Aleluia, Deus. Mas você já vem com a mente meio que atribulada pelos seus problemas, pelo embaraço da sua vida, e você já chega bombardeando Deus com inúmeras petições, sendo que você ainda nem foi liberto do pecado daquilo que você cometeu. Como é que Deus vai fazer alguma coisa para você, sendo que você está todo sujo, está imundo? O Espírito Santo trabalhar dentro da pessoa, ela tem que estar limpa. Existe um processo, não é verdade, pastor? Existe um processo de libertação. Alguns demoram, outros é mais rápido. Não é porque uma pessoa é melhor que a outra, é porque ela tem mais noção, ou porque Deus gosta mais dela, mas não, porque é assim que funciona. Algumas pessoas têm um processo mais prolongado. Outros pode ser que batiza hoje, semana que vem já está falando em língua, já está pregando a palavra de Deus. Isso é importante, porque a palavra de Deus nós estamos chamados para levar ela nos quatro cantos da terra. Então, se você vem para o culto, você está sentado, a liderança da igreja está aqui, a liderança faz toda a programação, arruma pregador, cantor, lava a igreja, faz todos os trabalhos. Aí você vem, você senta aí, você fica só recebendo. Você acha isso justo? Então você tem que colaborar. Irmão, é forte, é duro, mas é a verdade. Você tem que colaborar. Porque o reino dos céus, você não está nele sozinho. Todos nós sabemos que a igreja é um corpo, que tendo por cabeça Cristo. O corpo faltando o membro, ele não funciona totalmente. Então você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do reino de Deus. Você tem um propósito, você tem um chamado, e você está direcionado a fazer a obra, juntamente com toda a liderança, com o pastor. Você pode perceber que por mais que essa igreja aqui venha a ser lotada e não couber mais gente, você pode ter certeza que o pastor sempre vai estar com o braço aberto e ele vai arrumar uma maneira de acomodar todo mundo aqui para poder fazer a obra. Glória a Deus. Entendeu? Ele vai dar o jeito, ele vai fazer uma reunião com os irmãos, nós vamos arrumar uma maneira para poder ficar todo mundo assim, bem confortável, para poder ouvir a palavra de Deus, sendo que às vezes nós temos como é que eu posso dizer? Nós temos o intuito de vir na igreja só nos domingos, por exemplo. Aí chega no domingo, você vem para a igreja. E você tem a semana toda, 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu achei bastante interessante, uma vez postaram no grupo um vídeo falando: se você beber água só aos domingos, você vai morrer de sede. E seu coração, a sua alma anseia pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar no seu coração. Porque senão você é presa fácil do diabo. E outra coisa,
O diabo, ele faz de tudo para ganhar sua alma. E às vezes você vende ela por tão pouco. Por tão pouco. Às vezes por um cigarro, por um copo de cerveja, por uma droga, por uma prostituição ali qualquer. Entendeu? Então, assim, o diabo ele te aceita toda hora. Toda hora que você for lá no mundo, vai ter alguma coisa te esperando. E Jesus, ele não te aceita de qualquer jeito, não. Você vindo, ele te aceita de qualquer jeito quando você entrar ali. Mas você não pode permanecer desse jeito. Glória a Deus. Você tem que, cada dia, prosseguir. E aqui a palavra do Senhor falando para nós aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono. Ou seja, ele não ligou pelo que estava acontecendo com ele ali naquele momento. Ele foi cuspido, foi afrontado, foi caluniado, chamado de demônio, fizeram o que fizeram com ele, mas ele só olhou para o que estava proposto, o gozo, a glória. Entendeu? As almas que ia ser ganha, a oportunidade que eu e você ia ter de novo de voltar para os braços de Jesus, a qual Satanás lá atrás tinha arrancado. Então, irmão, essa noite aqui, se tem algum embaraço na sua vida, irmão, pelo amor de Deus, faz uma lista, faz uma análise, vê o que é que está te atrapalhando na sua vida, vê o que é que está fazendo você ficar com as mãos atadas, que você não dá conta de caminhar, porque aqui a palavra de Deus está falando que o reino dos céus, que a palavra de Deus é praticamente como uma corrida. Aqui eu falo, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmão, é diariamente constante, você na presença de Deus, buscando, intercedendo pela sua família, entendeu? O diabo, ele tenta toda hora tragar a sua vida, toda hora. Pela misericórdia de Deus, ele não consegue. Mas Deus, ele tem um plano. Ele te chama. Eis que está a porta e bate. Se você abrir, ele vai fazer morada, ele vai habitar dentro de você, ele vai fazer na sua vida. Mas se você negar Jesus, irmão, quando chegar o grande dia, é triste. É bastante triste. João Batista pregando no deserto, no Jordão, ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Quem ensinou a fugir da ira futura de Deus? Você prefere ouvir isso ou ouvir lá no dia: apartai-vos de mim, que eu vos não conheço, vós que pratica a iniquidade. Irmão, iniquidade, você vê que tem pecado, tem iniquidade, tem transgressão. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra, transgressão é outra. A iniquidade é como você já está acostumado com o seu pecado, você faz dele um bichinho de estimação, aonde você não se importa mais, onde você não liga mais pelo que você está fazendo, para você é normal, para você aquilo ali está como se fosse uma coisa que se tornou assim bem radical na sua vida. Todos os dias você pratica aquilo e não vê que aquilo ali está desagradando a Deus. Irmão, acorda. Acorda. O pecado que você faz hoje vai te cobrar um alto preço lá na frente. Como eu falei, antigamente você pagava o seu pecado, você ia lá, sacrificava, seus pecados estavam lavados. Agora que nós estamos debaixo da graça, ele vai acumulando, vai acumulando. Eis que virá, e que virá sem demora. Ele vai vir, irmão. Ele vai vir e vai arrebatar a igreja, a noiva. Nós temos que estar preparados. No capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 28, quando Pedro anda sobre as águas, Jesus diz para ele: vem. Na hora ele tem que ter na fé, na hora ele acredita, ele vai, né? Ele anda sobre as águas, Pedro teve esse privilégio de andar sobre as águas. Só que no momento que ele, no embaraço ali do medo, no embaraço ali dos ventos, da tempestade, ele tirou o foco. Não pode tirar o foco. Ele se embaraçou. Ele não olhou para Jesus como ele deveria.
Se ele tivesse olhado para Jesus, tivesse focado, ele ia até lá onde Jesus estava. Mas o que aconteceu? Ele começou a afundar. Então, irmão, Salmo 91, verso de número 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não olhe para o lado, irmão. Continue caminhando na presença do Senhor, olhando para frente, olhando para Jesus. Porque se você olhar para o lado, você vai sucumbir, você vai desfalecer na fé. E se você desfalecer na fé, você vai perder o seu foco. Você vai perder aquilo que Jesus está proposto para vocês, que é a glória, que é conseguir ter um encontro com Jesus, a qual você deseja. Eu tinha falado aqui no começo que muitas vezes você tem até vontade de fazer alguma coisa para Jesus, mas só que às vezes alguma coisa te atrapalha. Então nessa noite eu deixo a mensagem para os irmãos. Irmão, faz a lista. O que está passando na sua vida? Faz uma autoanálise. O que é que está te atrapalhando? O que está te prendendo? O embaraço que você está. Porque você, para ser vitorioso, para você conseguir seu galardão, para você conseguir a glória de Deus, você tem que sair do embaraço, irmão. Senão você não vai dar conta de caminhar, não. Nessa noite Jesus está te chamando. Irmão, conserta as suas veredas. Se conserta diante do Pai. Se você está bagunçado, se você está afastado, ou se você ainda não teve uma experiência com Jesus, essa é a hora. Mudança de vida, irmão. Coisa nova, coisa boa. Vamos contrariar as estatísticas do inferno. Vamos fazer com que Deus seja louvado, seja glorificado pelo que Ele faz na nossa vida. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Um rapaz que chegou à igreja há pouco tempo, aceitou Jesus, fez o discipulado, batizou. Lembro do Ronan faltar um culto. Não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Se entregou a Jesus de corpo, alma e espírito e tem se tornado um obreiro na casa do Senhor. Isso é exclusividade para ele? Não. Isso é exclusividade para todos nós. Todos nós podemos e temos a oportunidade de servir a Deus. E nós queremos orar por ele nesta noite, por isso que eu pedi para que ele ficasse, a igreja colocasse sobre os pés. Pai, está aqui o teu filho mais uma vez, trouxe a tua palavra com unção, com graça. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor protege ele, livra ele da queda, do acidente, das ciladas, protege a sua família, coloca todos eles, meu Pai querido, debaixo da proteção do Senhor. Nessa continuidade, nessa carreira que nos foi proposta, possa ser pisado passo a passo, com paciência, que os nossos olhos possam estar sempre focados no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu santo nome pela vida desta família, em nome de Jesus.